Em um futuro sombrio, onde sacrifícios são incentivados em nome de um suposto bem maior, uma família é empurrada aos limites da moralidade e do desespero e terão que decidir quem deles serão sacrificados. O resumo desse filme começa nos apresentando a um colapso ecológico e catastrófico que assola o mundo. De repente, há uma escassez de comida, água e recursos para todos, e isso exige uma resposta sem precedente por parte da população. Assim, cada nação do mundo terá um ano para alcançar suas metas de redução populacional. Vemos várias pessoas do lado de fora segurando guarda-chuvas, enquanto outras usam algo semelhantes a trajes de proteção contra materiais radioativos, e duas delas carregam um corpo em um saco de dentro de uma casa. O responsável pelo procedimento entrega algo a uma mulher que estava na casa e ele também sai com um guarda-chuva. Por um momento, a narrativa se foca em dois homens dentro de um veículo. Um deles joga alguns copos de café em um pôster de um político que parece ser muito criticado. Eventualmente eles chegam a uma mansão e, assim como todos os outros, precisam sair do veículo usando guarda-chuvas. O propósito disso ainda é um mistério. Os dois homens são transportadores encarregados de mover os móveis da casa para a qual entraram. Enquanto trabalham, ouvimos um programa de televisão no qual um homem afirma que a humanidade está lutando contra a extinção. Ele menciona que muitas pessoas com menos de 18 anos expressaram o desejo de se alistar em algo que ainda não é explicado. O entrevistador discorda, dizendo que é errado crianças se alistarem, mas o homem então exclama que não há adultos suficientes dispostos a fazer isso. Então as crianças têm que tomar essa responsabilidade. Ao ouvir isso, um dos transportadores insulta o homem que está falando ali na televisão, dizendo que esse próprio homem não se alistou, e em seguida pede desculpas ao dono da casa. Nesse momento, nossa atenção é direcionada a uma foto emoldurada na parede, revelando que o dono é parente do homem que está dando entrevista ali na televisão. Esse homem se chama Jared, que chega à mansão ali em um carro. Ele então recebe uma ligação de sua esposa Beth, que está furiosa. Ela pergunta por que ele foi à televisão dizer que os filhos dos outros, inclusive possivelmente o dele, têm que se alistar e tirar a sua própria vida. E Jared tenta explicar que não foi isso que ele disse, mas que suas palavras foram distorcidas pelo entrevistador. Beth então responde que o filho deles está chorando e não permite que Jared fale com ele novamente. Ela também avisa para ele não voltar mais para casa. Ao entrar em casa, Jared vê uma mulher chamada Dal cozinhando. Ele fica impressionado com a seleção de alimentos dela, já que a maioria desses alimentos está proibido ultimamente. Enquanto isso, o pai de Jared, Charles, remove a proteção de uma janela para observar o mundo externo. Logo, sua filha Rachel chega à casa de seu pai junto com sua filha Mia. Em outro lugar, vemos um homem com um guarda-chuva em frente a essa mansão, mas ele também usa uma bengala. Ele recebe uma chamada de vídeo de uma mulher que pergunta o que aconteceu. O jovem é Noah e ele diz que não consegue fazer algo que achava que podia, pois ainda não é o momento certo. A mulher, que se chama Grace, responde que, independentemente do plano do pai de Noah, ele não ficará bravo com o que Noah tem a dizer. Após a ligação, outro personagem chega ao carro e pede para Noah entrar. É sua irmã, Ashley. Ele pergunta se ela sabe por que o pai convidou todos os filhos ali na mansão naquele dia. Ela então diz que acha que ele vai anunciar que está voltando a trabalhar. Noah então diz que conheceu a sua namorada Grace em uma reunião e que ela está limpa há um bom tempo, assim como ele. No entanto, ele está preocupado em atrapalhar os planos do pai, que não sabemos o que é. E Noah não quer que Ashley diga nada sobre isso à família, e ela promete que não fará isso. Logo depois, os irmãos entram na casa, onde Mia os abraça. Charlie para e olha o filho, e por algum motivo diz a Noah que ele parece muito bem, e depois o abraça, e Ashley quer o mesmo elogio, e Charles o dá, mas de forma menos enfática. A próxima cena mostra a família sentada à mesa durante a refeição. Dal os presenteia
com uma excelente comida japonesa e Charles se levanta para fazer um brinde. Ele começa dizendo aos filhos que amava o seu trabalho, mas o problema é que ele acha que deveria ter estado mais presente na vida dos filhos. Quando termina de comer, Noah diz que tem algo para anunciar para toda a família. Antes que ele possa continuar, sua irmã Rachel interrompe, dizendo que primeiro quer ouvir o que o pai tem a contar. Ela está curiosa para saber o motivo de todos estarem ali. E então Charles dá a notícia dizendo que ele e Dal decidiram se alistar. A primeira reação dos filhos vem com Rachel, que instrui a sua filha a ir assistir televisão. Sua segunda reação é um palavrão. Assim que Mia sai, Jared pergunta ao pai por que ele se alistaria, já que ninguém ali dos filhos precisam de dinheiro. Charles então responde que por mais de 3 décadas ele apresentou o noticiário da noite e sempre reportou algum tipo de desastre ecológico. Em um determinado momento de sua vida, sabendo de todos os desastres ecológicos que vinha acontecendo e a superpopulação eminente, ele percebeu que a última coisa que o planeta precisava era de mais pessoas. Mas o que ele fez? Nada. E além disso, teve 4 filhos. Agora o governo quer arrastar as pessoas para uma eutanásia obrigatória para controlar o crescimento populacional. E se o nome de algum dos filhos dele for chamado Meu Deus, ele diz que não sabe como conseguirá viver com isso. Jared então diz que os nomes deles nunca serão chamados. Ele acrescenta que a legislação só permite uma pessoa por família e, segundo ele, isso não vai acontecer porque tais mandamentos dificilmente se aplicará a eles, já que eles são muito ricos e influentes. E Rachel pergunta a Dawn por que ela concordaria com essa bobagem e Dawn então responde que ambos são figuras públicas e se alistarem irão dar um bom exemplo. Nesse momento, então Ashley reclama que estão fazendo isso apenas para elevar o nome da família. Ela acha que o pai está desapontado porque os filhos não se tornaram nada de especial, assim como ele. E de pé, Noah diz que ele não pode fazer isso. Ele também diz que o pai acabou de dizer que quer passar mais tempo com eles, mas agora ele quer fazer isso. Nada disso faz sentido. Noah então bate sua bengala na mesa com muita raiva. Na televisão vemos um casal sendo homenageado por se alistar. Eles também vão doar o pagamento do alistamento para o seu filho e sua esposa. A cena termina com uma logo dizendo que o alistamento é igual para todos. Noah então diz ao pai, ele tem um amigo na administração governamental que disse que o governo está mentindo sobre os números do alistamento e Jared nesse momento intervém dizendo que ele não sabe do que está falando e tem certeza de que a administração não mentiria, pois o governo não mente. Você é burro, Inocente, cara. hein? E nesse momento Charles pergunta a Jared por que ele confia tanto no governo. Ele também acusa seu filho de aparecer na TV todos os dias defendendo um governo composto por idiotas. E quando Jared menciona que países como a China e o Japão e a Índia são responsáveis por todo esse problema global de crescimento populacional e escassez de recursos, Charles o repreende dizendo que esse tipo de ódio é o motivo de Dawn não poder mais sair de casa e que ele é um idiota por pensar assim. Descobrimos então que o restaurante de Dawn foi queimado recentemente. Jared então pergunta se deveria visitar uma das reuniões de Noah para ver o que os viciados em substâncias têm a dizer e que talvez ele poderia se tornar uma pessoa melhor. E Ashley manda ele se calar, pois Noah conheceu sua atual namorada em uma reunião e ela acabou revelando o segredo de Noah. Meu Deus do céu, que família complicada. Então Noah conta ao pai sobre sua namorada Grace. Corta para mais tarde, Charles vai até os filhos e diz que Dawn desapareceu. Ele segura um cartão deixado por ela que afirma que ela não pode mais fazer isso e seguir com o alistamento. Ashley pergunta o que significa a declaração e nesse momento eles percebem a campainha tocando. Mia abre a porta e vê um homem que diz ser Bob. Ela fecha a porta imediatamente e grita para a família que as pessoas do governo chegaram. Bob então diz nesse momento que é do programa de Departamento Estratégia Cidadã e Rachel diz ao pai para mandar Bob ir embora, pois ainda não terminaram. Porém, quando Charles abre a porta, Bob diz que é um grande fã dele e Charles
o deixa entrar e ele reconhece Jared também. Bob quer saber onde está Dawn e Ashley diz que ela foi embora. Charles também diz a Bob que se alistou com sua esposa e por isso gostaria que o homem voltasse em outro momento para eles fazerem isso juntos. E, ao ouvir isso, Bob diz que precisa falar com Charles imediatamente. Em particular, na próxima cena, os dois estão no quarto de Charles enquanto ele vê um documento que precisa assinar. E, nesse momento, Bob diz que as pessoas vão lembrar dele como um dos grandes, e Charles, confuso, pergunta o que é esse documento que lhe foi dado e se recusa firmemente em assiná-lo, e não sabemos exatamente o que está naquele documento para causar tal reação. Depois disso, vemos Charles deitado na cama, com sua família próxima a ele. Ele diz aos filhos que sente muito por não ter sido um pai melhor e que foi muito duro com todos, especialmente depois que a mãe deles faleceu. Além disso, ele diz para os seus filhos se manterem juntos, e essa foi as suas últimas palavras para sua família antes de receber a injeção letal. E, em pouco tempo, a equipe levou ele embora em uma maca. Porém, quando Bob está prestes a sair, ele para e diz que ainda não pode ir, pois precisa de um segundo corpo para o governo. Ele está ali para coletar 2 pessoas e não vai sair dali sem 2 corpos. Noah se levanta e diz a Bob que ele está assustando a sua sobrinha. Ele então aponta sua bengala para o coletor e exige que ele vá embora. Bob então obedece por alguns segundos, mas logo retorna com policiais armados, dizendo à família que eles têm 2 horas para decidir quem ocupará o lugar de Dawn, que desapareceu, e Jared diz que vai ligar para os seus amigos da administração do governo, mas Bob informa que isso não acontecerá, pois eles colocaram um bloqueador de sinal de celular e internet ali naquela casa, e Jared chama ele de lunático, já que Bob acena para a criança que está ali, insinuando que ela poderia ser levada como o segundo corpo. Noah então diz que isso não vai acontecer, porém o policial derruba ele e Bob diz que Mia será levada para o veículo deles e que não machucará ela. Ele quer levar ela para que a garota não testemunhe o que irá acontecer nessa casa. E quando Mia é levada, Ashley manda Bob procurar Dawn. Bob responde que estão fazendo isso, mas há uma grande chance de que ela não seja encontrada. Ele então informa que o pai deles não quis assinar um certo documento e também estava com medo de ser colocado na lista de covardes do governo. Ele diz que Charles se importava muito com o que as pessoas pensavam sobre ele e, por isso, ele autorizou o governo levar uma das pessoas da família para colocar no lugar de Dawn, caso não encontrasse ela. Jared então diz ao coletor que ele está do lado errado da história e Bob responde que as regras são as mesmas para todos e que o status social deles e a riqueza deles não irá salvar as suas vidas. Ele então sugere que todos vão para quartos separados e reflitam sobre suas vidas, pois tem certeza de que um deles vai perceber que sua vida não é tão boa assim e talvez seria melhor sacrificá-la pelo bem da humanidade ou para salvar alguém de sua família. Ele também conforta eles, dizendo que situações como essas acontecem muito mais do que eles pensam. Por isso, o Departamento de Pesquisa Familiar da organização governamental coleta notas e dados sobre todos os membros de todas as famílias com base em informações obtidas de históricos de navegação, e-mails e outros tipos de dados, para que, caso fosse preciso e eles não chegassem a uma conclusão de quem iria se entregar, o governo poderia, embasado em todos esses dados coletados, eliminar a pessoa menos querida da família compulsoriamente e evitar algum tipo de revolta. Bob então começa a ler os dados coletados de alguns membros da família. Ele começa por Jared e descobrimos que ele abandonou sua esposa e o seu filho por uma namorada jovem, porém Jared é um chifrudo, pois eles também têm os dados da nova namorada dele e ele conta a Jared que, por esses dados, ela está tendo relações com 3 outras pessoas, das quais Jared não tem conhecimento, e nos dados do filho de Jared descobrimos que ele espera que o pai se aliste ou morra de alguma forma
para nunca mais ver a cara do próprio pai. Bob então passa a ler os dados de Rachel, porém ela adivinha que ele lerá sobre sua filha que está sendo intimidada por causa dela e que ela foi demitida de sua empresa. Ela também acrescenta que é procurada por uma série de assaltos a bancos e, enquanto Bob verifica a precisão dessa última informação, ela soca ele no rosto, fazendo ele deixar os papéis para eles lerem por conta própria. Jared então pergunta a Bob o que acontece se não conseguirem decidir antes do tempo acabar. E Bob pergunta se por acaso ele é burro e não entendeu nada. Ele então diz com todas as palavras que se eles não decidirem, o governo decidirá quem será eliminado. Mais tarde, Ashley verifica o computador do pai e percebe que a internet não está disponível. Além disso, ela vê os seus e-mails e em um deles há algo sobre 3 milhões de dólares sendo transferidos a uma certa família. Depois vemos Bob jogando cartas junto com Mia, que está sentada perto dele. Ele diz que não gostou de ser socado no rosto pela mãe de Mia. Enquanto isso, Ashley olha umas notas sobre ela e vemos que ela é uma aspirante à atriz, e os comentários recentes dos diretores de elenco afirmam que ela é muito melodramática, não tem qualidade de estrela e lhe falta carisma. E ler esses comentários negativos faz Ashley gritar de raiva, o que Rachel ouve em outro cômodo. Na próxima cena, os irmãos estão reunidos e Jared não hesita em dizer que Noah deve se sacrificar por eles, e Ashley o insulta pelo que ele acabou de dizer. Porém, Jared continua dizendo que Noah foi adotado e que a família já lhe deu todas as oportunidades para ser bem-sucedido. Ele frequentou as melhores escolas e teve os melhores instrutores de piano. No entanto, ele desperdiçou sua vida, como também tirou a vida de outra mulher em um acidente. E nesse momento, Ashley propõe que façam uma votação sobre quem será levado por Bob em um saco preto. Ela levanta a mão para que Jared ocupe o lugar de Dawn, dizendo que seu filho o odeia, que seus irmãos o odeiam e que provavelmente o mundo inteiro o odeia, e isso faz com que Jared a empurre no chão. Noah então grita para que eles parem de brigar e lembra o que o pai deles dissem para todos se manterem juntos. Ele diz que chegou ali naquela noite para pedir desculpas. Ele também diz que sabe que foi um peso para a família por muito tempo, mas o acidente que ele sofreu despertou ele. Ele encontrou o amor e pela primeira vez na vida vê um futuro para si mesmo. Noah então diz que eles precisam passar por isso juntos, como o seu pai queria, e Rachel o desafia, insultando o pai, dizendo que ele autorizou que um dos filhos dele pudesse morrer apenas para proteger a imagem da família. Porém, Noah defende o pai, dizendo que ele não poderia saber que Dawn fugiria e não voltaria. Nesse momento, um dos oficiais de Bob reporta que a luz da casa piscou. Bob acha que os irmãos tomaram uma decisão, então vai lá ver, e Mia fica sozinha com suas cartas. Quando Bob entra na casa, Ashley pergunta a Bob como ele decidirá se eles não chegarem a um consenso. O coletor então responde que ele usa um sistema científico aperfeiçoado ao longo de toda a sua trajetória profissional para tomar uma decisão em situações como essa. E nesse momento os irmãos descobrem que Bob é apenas um jogador cruel, pois ele simplesmente mostra 4 palitos e diz que quem tirar o menor é quem vai de arrasta para cima. E depois disso ele retorna para Mia e vê que ela cortou todas as cartas no meio. De volta a casa, Rachel diz aos outros que cometeu muitos erros, mas não está pronta para desistir de sua vida. Ela diz que mal reconhece seus irmãos. Eles se veem apenas 3 ou 4 vezes no ano e, para aumentar a distância, os encontros somente ocorrem na casa do pai e não se encontram por conta própria. Rachel afirma que está mais próxima de uma mulher que faz as unhas dela do que as pessoas com quem ela cresceu, e de repente ela pega uma faca e dá um pequeno golpe em Noah, porém ele empurra a faca da mão dela. Ela então diz que ele não merece nenhum dinheiro do pai, pois ele vai usar todo esse dinheiro para comprar substâncias. E agora Noah tem 2 irmãos contra ele e só Ashley está do lado dele, e Rachel tenta fazê-la pensar, perguntando se ela quer mesmo morrer. Naquela noite, ela então faz um jogo
com a fraqueza de Ashley, dizendo que ela pode se tornar uma atriz se continuar tentando alcançar o seu sonho. A única coisa que ela tem a fazer é entregar Noah, que nem é irmão de sangue dela. E Noah responde que Rachel não se importa com Ashley e está falando isso apenas para se salvar. Ela nem mesmo nunca se importou em ver a sua irmã no palco se apresentando. E nesse momento Rachel menciona o dinheiro que o governo vai pagar por esses 2 sacrifícios e diz que isso pode ajudar a impulsionar a carreira de atriz de Ashley. E nesse momento Ashley chuta a faca no chão para Rachel pegar. A tática astuta da mulher parece ter funcionado e ela virou Ashley contra o seu irmão Noah. Agora são 3 contra 1. Noah então olha para Ashley com descrença e ela diz que Noah já recebeu a sua parte na herança. E ela diz que a família da mulher do acidente que Noah se envolveu retirou todas as acusações para não manchar o nome da família. Noah nunca foi a julgamento e o motivo é que o pai deles pagou uma quantia milionária para a família daquela mulher a fim de evitar um desgaste judicial e sujar o nome da família. Ela descobriu isso no e-mail que encontrou mais cedo. O pai pagou 3 milhões de dólares para aquela família, mas Noah grita dizendo que não sabia disso e que isso não importa nesse momento. Os 3 então começam a se juntar contra Noah, mas ele consegue derrubar todos antes de fugir. Rachel joga uma faca nele e a cena corta, deixando a gente imaginar se ela acertou ele ou não. Mudando para Bob, junto com Mia, a garota vai ao banheiro, onde ele ouve ela chorar. Enquanto ela está lá, Bob então recebe um rádio informando que Dawn foi encontrada, o que significa que ele pode libertar toda a família, mas por algum motivo o homem responde que quer que Dawn seja levada para a sede do governo e ele não vai libertar ninguém. A seguir vemos o que aconteceu com Noah. Ele tira a faca das costas em um quarto sozinho. Enquanto tenta se acalmar, ele manda uma mensagem para Grace, mas não há internet, então ele joga o celular pela janela. Lá fora existe sinal e a mensagem chega a ser enviada. Mudando então para o trailer, Bob informa a Mia que sua família provavelmente está tentando eliminar uns aos outros. Ele também diz que todas as coisas terríveis ditas sobre sua mãe são verdadeiras e, irritada, Mia grita para ele parar de mentir e empurra uma tigela de pipoca para longe. De volta à mansão, Noah desce as escadas e pega um garfo no chão e vemos que ele colocou algo sob a sua camiseta, uma proteção caso alguém tente furar ele. No quarto, ele pega um prêmio de consolação de Ashley relacionado a uma apresentação de Shakespeare que ela fez. Noah então coloca o prêmio em seu lugar correto e, ao fechar a porta, ele encontra Ashley se escondendo ali no canto. Ela pede desculpas pelo que ela fez e acrescenta que Rachel entrou na cabeça dela, e quando eles saem do quarto, Ashley vê fotos deles de quando eles eram crianças e diz que Noah parecia muito feliz naquela foto. Ele diz que naquela época eram apenas os 2 contra o mundo, porém Rachel vem por trás dele e crava uma faca em sua mão e, enquanto tenta se soltar, pede a Ashley que o ajude, mas ela foge assustada. Assim, ele é forçado a remover a ferramenta de sua mão sozinho, antes de se esconderem em um quarto. Não demora muito para que seus irmãos abram a porta. Rachel tenta furar ele no peito, na área onde ele tem uma proteção. Como suas tentativas não surtiram efeitos, ele a fura bem no pescoço com um garfo e nesse momento Rachel pede para que ele entregue uma mensagem para sua filha Mia, dizendo que ama muito ela, porém Noah não termina o serviço e deixa sua irmã viva. Depois, Noah rasteja para fora do quarto e Jared está próximo segurando uma faca em cada mão, porém Noah consegue nocauteá-lo enquanto se afasta. Depois Ashley o nocauteia por trás, traindo o seu próprio irmão querido pela segunda vez. No trailer, Bob perde a paciência com Mia pela atitude dela em relação a ele, dizendo que isso não pode continuar. Quando ele se recompõe, ele diz que já esteve em muitas casas de pessoas que trabalharam a vida inteira e não conseguiram uma pausa sequer e nem conseguiram ajuntar dinheiro para deixar para sua família quando eles partissem. No entanto, o governo está dando $250 mil para aqueles que se sacrificarem, e essa é uma oportunidade
de deixarem alguma coisa para a família, algo que eles não conseguiram antes, mesmo depois de trabalhar a vida inteira. Ele diz que o governo, na verdade, está ajudando a todos, pois agora todos estão morrendo felizes, sabendo que suas famílias estão sendo cuidadas pelo governo. Bob também acrescenta que sua esposa estava morrendo, ela tinha uma doença degenerativa e assim ela resolveu se alistar para deixar algo para Bob quando ela morresse, e assim ele destaca como o governo cuida das pessoas e da população, e depois disso ele pede desculpas pelo caos que está acontecendo ali na casa de seu avô, mas depois pergunta se é tão errado assim da parte dele não querer que o novo mundo seja povoado por pessoas más, como a família dela. Ela responde que não é errado, mas também diz que ele provavelmente não se importa com o novo mundo, pois ele apenas gosta de ver pessoas perderem a vida e que ele não liga se o governo está ajudando ou não as pessoas. Depois disso, vemos os três irmãos com Noah amarrado no chão e vemos que Rachel conseguiu sobreviver e Ashley luta para tirar a vida de seu irmão. Porém, ela continua a se lembrar da maneira que ele olhou para ela quando percebeu que ela estava traindo ele, e Rachel diz que ele poderia ter acabado com ela. Depois Jared diz que Noah poderia ter feito o mesmo com ele também, mas mesmo assim todos sabem que a única maneira de sobreviver é eliminando o seu irmão, apesar dele ser o melhor de todos ali. Assim todos levantam as suas facas e querem tirar a vida de Noah, porém eles são interrompidos pelo som de uma buzina de carro. Há uma mulher lá fora gritando pelo nome de Noah. Vemos que é Grace que diz ao guarda que chegou ali por o seu namorado. Os irmãos então saem de casa, fazendo com que Grace pergunte onde está o seu namorado, e Bob então a informa que ela está interferindo nos negócios do governo, o que é um crime federal. Porém Grace diz aos três para dizerem a Noah que ela o ama muito antes de sair correndo. No entanto, um dos guardas dispara nela para evitar testemunhas. Ao ver isso, Rachel diz a Bob que agora ele tem o seu segundo corpo, mas o coletor diz que está lá para coletar 2 corpos daquela família e que o corpo de Grace é apenas um bônus para o governo. Então ele ordena que eles voltem à mansão e diz que eles têm apenas 15 minutos para decidir quem será eliminado. Lá dentro, Rachel diz a eles que deveriam fazer isso agora mesmo, acrescentando que Noah não iria querer estar vivo, já que Grace foi abatida, e Jared concorda com a irmã. Porém, eles percebem que Noah escapou de suas amarras e a situação piora com as luzes da casa se apagando. Eles então começam a procurar por seu irmão adotivo na escuridão, usando apenas a luz do celular. Ashley então abre uma porta e vê Noah de pé com uma faca. Ele então fura a traidora, fazendo os outros entrarem em pânico. Depois ele não perde tempo e corta Jared também. Depois, subindo em cima de Ashley, Noah a estrangula e Rachel pergunta a ele o que seu pai pensaria se visse ele eliminando os seus próprios irmãos, e a pergunta sensível faz Noah soltar Ashley. Depois ele se aproxima de Rachel e exige que ela não fale do pai deles nunca mais, e Rachel lhe diz que ele não precisa fazer isso, pois ela se oferece para se sacrificar. E ao ouvir isso, Jared, ferido, diz que ele que deveria se oferecer. Ele sempre soube que deveria cuidar deles, mas nunca fez isso. Além disso, ele se considera um péssimo marido e um péssimo pai. Porém, Ashley grita para ele parar, dizendo que ele tem um filho e que precisa estar nesse mundo por ele. Ela continua dizendo que ninguém precisa de um fracasso como ela, então ela deveria ser o segundo corpo de Bob. Tudo isso leva Noah a quebrar um vaso contra a parede. Apesar do que tentaram fazer com ele, ele diz que nenhum deles realmente quer fazer isso e diz que talvez haja outra solução. Enquanto isso, Mia chora, dizendo que alguém que ela ama logo morrerá e que ela quer ver a sua família. Ela grita com tristeza para que Bob a deixe se despedir deles. Voltando para os irmãos, eles estão trabalhando juntos para cauterizar a ferida de Ashley com uma colher quente, e Ashley perde a consciência com a dor. Voltando a Bob, ele diz a Mia que o tempo acabou, e quando ele entra na casa com o seu guarda, vê Ashley caída no chão. Os outros irmãos então saem para que Bob veja, e quando o guarda está indo embora, Ashley
fura a perna dele e os outros tiram facas que estavam escondidas para imobilizar Bob e o seu guarda. Em pouco tempo, outros guardas entram correndo, apontando para a família, e Bob os ordena a abaixarem as armas para que Jared as pegue. O homem então diz que já esteve em situações como essa e nesse momento Ashley perde a consciência novamente e Bob usa essa oportunidade para se libertar, mas Jared o acerta com uma arma para nocauteá-lo. Mais tarde, Bob acorda e diz à família que todos irão para a prisão e que o governo terá a custódia dos filhos dele. Ele diz que se um empregado da organização governamental se ferir durante a execução de seu dever, os filhos dos perpetradores se tornarão dependentes do Estado. De acordo com Bob, as instalações para onde os filhos deles irão têm as piores condições possíveis. E nesse momento vemos que Mia está lá e Noah pede para ela sair. Aterrorizado, Bob percebe que talvez a situação seja muito mais complicada do que ele pensa. Ele diz que pode salvar todos eles, incluindo os filhos, e propõe escrever em seu relatório que o pai deles tirou a vida do guarda durante uma reação violenta ao saber do desaparecimento repentino de Dahl. Ele então vê que Noah está prestes a injetá-lo com a injeção letal e é forçado a dizer que, na verdade, encontraram Dahl e que ela está lá na sede do governo, e isso deixa Noah tão irritado que ele coloca as mãos em volta do pescoço de Bob. Depois ele volta a injetá-lo com a seringa e Bob chama eles de excremento antes de Noah começar a injetar o veneno. E a cena então corta para nos impedir de ver se Noah realmente fez aquilo. O filme então corta para um momento muito diferente no tempo e vemos Noah tocando um grande piano para uma plateia. Mia está lá sorrindo, Jared também está presente com seu filho e até Dawn está entre eles assistindo o filho adotivo de seu falecido marido se apresentar para todos. E na cena final nos mostra um programa de televisão que homenageia as pessoas que recentemente se alistaram para o programa de eutanásia naquela semana. Entre eles estão Ashley e Grace, e o público que assiste ao programa é levado a acreditar em uma mentira, a de que elas eram amigas há anos. A mentira também afirma que elas decidiram se alistar juntas para inspirar outras pessoas a fazer tudo o que puderem para ajudar a curar o planeta debilitado dessa superpopulação. Por fim, vemos Bob ferido dando uma breve entrevista. Ele afirma que o procedimento foi incrível, um dos melhores de todos os tempos, e vemos que a família decidiu deixar ele viver em troca de não ter problemas com as autoridades. Não esquece de dar o like e seguir o canal.